como é que o senhor começou nessa vida de concurseiro? O senhor, é claro, igual o senhor falou que é concursado, você teve que se preparar um pouco para fazer concurso. Não, foi tranquilo Thiago, isso aí? Não, eu achei assim, ele falou que é concursado do TJ, né? O cara pra mim, o cara que tá no TJ, ele já tira uma onda já, né? Já tira uma onda, porque a gente que é concurseiro, tu tá de frente com 2 concurseiros de raiz também, né? Certeza. E alunos dele, já fomos alunos pois também. Então assim, tu é formado em Direito também? Sim. Pois eu também me formei em Direito, graças a Deus. Então assim, a gente vive esse meio, né? Então a gente tá em família aqui, né? Verdade. Então assim, eu vejo que um cara que tá dentro de um órgão desse é difícil, cara. Não é fácil entrar, não. Né? Aí tu responde a pergunta do Thiago e diz como é que foi, cara, que tu tem começou, prioridade, né, pra falar, pelo menos. Na verdade, assim, eu sempre falo que isso eu aprendi na minha casa, né? A vida, ela dá pra gente oportunidades, né? E assim, é você saber o que Deus te caminha para você dizer se está no caminho certo. Em nenhum momento passou na minha vida, na minha cabeça, o planejamento de eu estudar para concurso público. Na verdade, eu, moleque, com 18 anos, eu terminei meu ensino médio, fiz meu vestibular para Direito, passei no vestibular para Direito, e a Universidade Federal estava em greve. Né? Então não começou as aulas, o que era normal para começar em janeiro, fevereiro, ia começar em maio. E aí uma amiga minha de escola da época do ensino médio, a gente conversando, ela pegou e falou assim, pô, Paulo, eu tô fazendo cursinho, tô estudando concurso do Tribunal de Justiça na época, eu com 18 anos. Aí eu falei, pô, vou fazer cursinho também. Mas o objetivo de fazer cursinho não foi pro concurso. Foi pensando em, vou começar a adiantar algumas coisas, pra quando eu chegar na faculdade não tá cru. Chega lá tirar uma onda na frente dos outros, né? A ideia do seu, então, era advocacia. Era até pra faculdade de Direito, nem tinha noção que seria advocacia, o que era tribunal, essas coisas. Mas o futuro ia deixar rolar, né? Não tinha esse pensamento, mas não. Mas tu tinha alguma noção o que era a Constituição Federal, o que era administrativo, o que era constitucional? Não, nada, 18 anos. Tu adiantou aonde? Tu tinha quantos anos? 18, né? 18 anos. Tu adiantou aonde? Qual foi o material que tu buscou pra poder adiantar alguma coisa? Na época, quando eu comecei, só existia na cidade um cursinho, né? Que era o acadêmico na época. E aí, eu entrei numa sala, numa turma em andamento, nunca me esqueço, a turma tinha mais de 200 alunos, eu me chamava de ET da sala, né? Eu não entendia nada, pô. A professora, me lembro, minha primeira aula foi Direito Penal, né? E eu me lembro até o primeiro assunto, a professora falou iter crimes, e eu, ingênuo, inocente, sem saber os nomes do termo técnico, falei, inter crimes. Ela, não, iter. Não é time de futebol, não é Inter, é iter. Aí eu, opa, desculpa, professor. E eu sentado bem na frente, né? E assim, eu me apaixonei porque, assim, não é questão de ser competitivo, é de ver todo mundo gostar da aula, e eu falei assim, caramba, que massa, pô. Eu falei, não, pô, eu vou correr atrás do prejuízo. Eu comecei a pegar o caderno dos colegas e anotar na hora do intervalo, levar para casa para anotar. E eu falei, não, eu vou, se todo mundo aqui, quando o professor pergunta, responde, eu vou estar no meio de responder. Com 2 meses eu já estava no meio do coro. O primeiro contato foi Direito Penal, então? Foi Direito Penal. Gostou da matéria de Já, gostei. Era uma aula com a delegada, na sala era muito massa. Você tava bem na frente? Sentava bem na frente. É porque assim, aquela coisa, né? Você vai por outra pessoa e a minha colega que me levou pro cursinho é aquela que senta bem na primeira fileira. Você tava do lado dela, que aquela não conhecia ninguém. Se fosse um do fundão, você tava na primeira fileira. Será que essa ideia, quando você chegou lá e viu que a galera já estava meio inteirada no assunto, foi isso que te quis aprender mais ainda o assunto? Para poder se equilibrar? Não, foi. É porque assim, eu sou da filosofia de eu não gosto de ficar pra trás. Sim. Né? Eu falei, não, pô, se tá todo mundo... Até pra estudar é competitivo. Eu falei, não, se é pra gente colocar esse negócio pra acontecer, vamos. Eu falei, não, senão eu vou largar. Eu falei, não, eu tô na faculdade de Direito, eu vou começar e eu quero. Eu falei, não, eu vou aprender isso aqui. Então eu já cheguei em sala, já falei, vou atrás. Mas não sabia nada. Nada. No caso, tu tava fazendo a faculdade e dando aula ao mesmo tempo? Pegando não, no caso, antes de começar a faculdade, eu fui pro cursinho pra ser aluno. E quando começou as aulas aí? Porque tu tinha passado o vestibular, não tinha? Sim. E quando começou as aulas, tu largou o cursinho? Não, aí o que aconteceu? A minha faculdade ela era tarde e noite, aí abriu um outro cursinho na cidade que tinha aula à tarde, eu fui pra esse outro cursinho à tarde e continuei estudando. Conseguiu conciliar os dois? Tentava, porque a faculdade eu faltava algumas aulas na semana no cursinho por causa da faculdade. A faculdade na Federal era tarde e noite, então eu dependia muito dessa jogada de não ter aula. Acho que aprendeu mais aonde? Na faculdade ou no cursinho? No cursinho. Mais do que na faculdade, não tem perigo. Mais do que na faculdade. Mas eu sempre falo assim, o concurseiro ele é muito autodidata. Eu digo para o direito mesmo, não para concurso, eu falo para o direito mesmo. Não, eu acho assim, o concurso me fez eu criar o hábito de estudar que a faculdade não tinha me criado tanto. Porque quando eu já cheguei na faculdade, eu já estava com o hábito já criado do cursinho. Você acha que a faculdade é mais técnica, no caso? O cursinho é mais objetivo, no caso. É, né? Isso. Thiago, com certeza. Tipo assim, a experiência que eu tive, eu acho que a faculdade dá muita volta. E o cursinho, ele vai na lata, o que tu precisa saber. Vocês são da área do direito, eu sou da área de exatas, né? É aquele negócio. Eu também senti isso, cara. Na faculdade, não, porque a faculdade ela vai mais profundo em algumas coisas, entende? A minha ideia de faculdade é o seguinte, meu irmão, tu tem que se formar nisso aqui, se vira.
Cria um mecanismo para você aprender essa parada aqui. E no cursinho já é diferente, né? No cursinho tem uma pessoa para poder te dar uma moldada ali, te ensinar de uma forma diferente. É um negócio mais aconchegante o cursinho do que a faculdade, né? Eu sempre falo que, eu sempre digo assim, é um pouco do ponto de vista. Porque assim, na faculdade, a gente chega na faculdade esperando que o professor caminhe contigo. E não tem isso, não. E não é isso na faculdade. Você já toma esse susto aí, porque você chegou no ensino médio todo mundo te dando aqui as mãos. O senhor falou ensino médio, só sem querer interromper. O senhor fez ensino médio na escola pública ou particular? Pública, sempre estudei em escola pública. Bom. Desde o fundamental. Tamo junto. É a nossa realidade aí, né? Aí tá uma prova de que pro cara ser um concursado ou aprovado em um concurso top, não necessariamente ele tem que ter escola pública ou escola particular. Claro que não. Que nada, rapaz. O que faz o cara ser um bom aluno, um bom professor ou um aprovado é ele mesmo. É a dedicação dele. Né? Porque mérito próprio. Mérito próprio. Tem muito cara aí que veio de escola particular e tu pergunta alguma coisa dele e tal e não sabe nada. Então, até formado em direito, que ele tinha faculdade como um passeio. E um cara de cursinho, tu chega lá com ele te dá uma aula. Resumindo bem rápido, assim, qual é a diferença entre a escola particular e a escola pública? Estrutura? Não, eu acho assim, óbvio que nós vamos ter que o ensino particular, ele vai ter, em tese, não vou dizer a melhor qualidade, mas uma melhor organização, uma melhor estrutura, um melhor aparato que o ensino público não nos dá. Mas eu acho que sempre o que eu faço a diferença, eu falo que o diploma não é o que difere é o aluno. Você vai encontrar o 8 e 80. Sim. Na escola particular você vai encontrar aquele cara que quer efetivamente estudar como aquele que não quer, e na pública você vai encontrar também aquele que quer estudar e aquele que não quer. É isso aí. Porque já vem de tudo. E a gente vê direto aí a galera da escola pública se sobressaindo aí, né? Sim. Com relação a concurso, a vestibular, né? Então quer dizer que o mérito é do esforço da pessoa mesmo. Sim, com certeza. Porque hoje em dia, tipo, tem cursinho, tem internet. Pô, se o cara for uma pessoa esforçada, ele encontra a informação onde ele quiser. Tipo assim, ele pode usar o cursinho de uma boa forma, ele pode usar a internet de uma boa forma, como pode usar para uma Eu sei, isso que tu estás me falando me lembra uma coisa muito categórica da minha época de cursinho, e que eu falo muito para meus alunos. Eu falo assim, olha, hoje vocês não estudam porque vocês não querem. Sim. Porque o que não falta é ferramentas e instrumentos. Época, né? Ei, na nossa época, não é que a gente é tão velho. Tão velho mas assim, né? Na minha época não era pela internet, era por tila que o pessoal vendia na rua. A tecnologia mais avançada que eu tinha no cursinho quando eu fazia era você ter um CD com a Constituição Federal em áudio. A gente colocava em áudio. A gente colocava. Sim. Colocava em áudio, eu lembro. E escutava, não tinha comentário, não. Era pra escutar só a Constituição em áudio. Do cara lá. Assim, todos são iguais perante a lei. Era, artigo 5º vai cair. Hoje ainda tem, eu acho que se tu for olhar lá no YouTube lá, tem o Vox, né? Vox que tem a Constituição, tem os códigos todos em áudio. O senhor se preparou quanto tempo para conseguir passar no primeiro concurso? O meu primeiro concurso que, assim... Já foi esse que o senhor está agora, não, né? Não. Eu, assim... Teve uma escarância, teve alguns Com certeza. Eu até brinco com meus alunos, eu falo um palavreado em sala de aula, assim, que eu comecei, né... Não vou usar a palavra aqui que não é adequada. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. É o que eu brinco assim com meus alunos com o seguinte linguajar. Fala assim, quando a gente começa, pessoal, me desculpa, pelo amor de Deus, a gente começa como puta velha, entendeu? A gente não tá escolhendo o cliente, a gente é o que vier. Sim. O que vier é o que leva. Né? O concurso que saiu, a gente mete a cara. Apareceu. Até pra experiência, né, professor? Isso. Depois, quando a gente começa a ganhar um pouco mais de, esse concurso já não quero, já não bate, não paga o que eu quero, isso aqui já não é. A gente vai virando uma puta de luxo até escolher o cliente que a gente quer. É desse jeito mesmo. E aí, quando eu comecei, eu passei, assim, foi um período que teve bastante concurso, né? Isso foi de 2015 para 2016. E assim, saiu vários concursinhos pequenos na época, né? Saiu a PM, saiu a UER, na época era a FESUR, saiu a FEMACT, saiu o IBGE, saiu a Universidade Federal. E eu fiz todos na época, né? Aí desses todos eu me classifiquei, né? Na PM, me classifiquei na FESUR e me classifiquei na na FEMAI eu fiquei da lista de fora, da classificação. Me classifiquei no IBGE e na Universidade Federal. E fiquei de fora da FEMAP, porque só eram 21 vagas, eu fiquei 22º, nunca me esqueço, que eu falei assim, um ponto eu fiquei do lado de fora da classificação. E foi em 5 meses. Pôde escolher. Não, isso durante 5 meses foi esse... foi na sequência, saíram todos assim, tanto que as provas, eu me lembro, se eu me recordo, a FESU, a FEMAT e a PM eram um final de semana atrás do outro, foram 3 finais de semana seguidos. Então todo mundo tava louco na cidade estudando para isso. Aí eu falei, não, nós vamos um atrás do outro, né? Aí eu falei, tá, beleza, mas isso demorou uns 5 meses para eu começar a me classificar. Então na média o senhor saiu bem nos primeiros concursos. Nossa, dos 5 aí parece que só um ficou de fora? Só um eu fiquei de fora. Foi bom demais, cara, né? Mas assim, foi 5 meses de muita dedicação. Mas esse que tu ficou de fora aí por um ponto é o que dói mais. Eu sempre falo que eu tenho 3 concursos que eu não esqueço na minha vida.
3 não, 4. Um concurso eu disse que eu não ia fazer porque eu peguei uma chateação do CESP. Quando a gente é moleque, a gente é imaturo, né? Eu fiz o concurso pro TJ, da época eu estava estudando, que era o CESP, e assim, eram só 7 vagas. Eu fiquei em 38º, se eu me recordo, né? Aí eu falei, pô, fiquei chateado. E na sequência, saiu o Ministério Público da União. E aí eu falei, não vou fazer porque é CESP. Eu falei assim, eu ganho R$50, mas eu não faço esse concurso. E eu não fiz. Você acredita? E não, eu fui fiscal, mas eu não fiz a prova. Rapaz. Ei, moleque imaturo é assim mesmo. Aí eu não fiz a prova. E aí depois, quando eu fui ver a prova, eu falei, cara, que besteira eu fiz na minha vida, pô. Tava boa a prova, tava boa. Muito boa, muito boa. A outra foi para oficial de justiça do TJ, entendeu? Que não fez também a prova? Eu fiz a prova, estudei bastante, estava totalmente confiante que eu ia passar. Aí quando eu fui olhar, falei, pô, fiquei de fora por 1,3. Falei, pô, besteira, uma questão quebradinha. Falei, Deus sabe o que faz. Nem entrou com recurso ali e tal. Não, a gente entra, mas assim, eu nunca esqueço que eu errei. Informática, eu troquei os princípios da segurança da informação, a CIDA, a famosa CIDA lá. Eu troquei os conceitos e eram 2 questões na sequência. Falei, pô, pra que eu fui trocar, né? Errou as 2. Errei as 2. Aí, como a minha mãe disse, tá vendo? Não sei tá caindo bastante isso aí agora, Sim. hein? Segurança da informação e tecnologia. E outro concurso que bate muito assim na minha cabeça, assim, porra, esse é outro detalhe que eu falei assim, pô, eu não posso esquecer, é isso que eu falo assim, que eu, pô, eram 7 vagas, classificava 21 e eu fiquei em 22º. Eu falei, porra, tá brincadeira, pô, um detalhe. Conta de 1. Não é um ponto, foi uma questão só. Mas geralmente a galera fala isso aí, cara, né? Principalmente professores. Uma questão pode te colocar ou te tirar do concurso, Sim, né? com certeza. Minha irmã ficou faz uma diferença monstruosa. É o detalhe. Uma questão, um detalhezinho. É um detalhezinho. Aí, então, hoje o senhor tá onde? Hoje você tá no TJ. TJ. Então, esse era o concurso que eu queria pra sua vida? Você Olha, achou lá ou não? Não, eu sou muito bem resolvido. Eu gosto muito do órgão que eu trabalho. Sempre que eu falo assim, eu digo que o TJ é uma mãe para todo mundo. Um órgão excelente em termos de estrutura, planejamento, valor financeiro que paga para os servidores, reconhecimento do trabalho. É importante. A questão de, por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica no tribunal é você trabalhar com a questão de produtividades e metas e dar para o servidor lá no final, se o setor que ele trabalha atingir metas, você ganha um salário a mais no final, entendeu? Isso é um incentivo, né, cara? Sim, e eu acho que isso é o futuro da administração pública. Legal. Entendeu? E quem dera um dia todo os órgãos cheguem assim, né? Não, e assim, eu tive experiência de trabalhar em outras áreas da justiça, né? Já fui servidor do MP durante 6 anos, fui servidor da Justiça Federal durante 2 anos e um pedaço, e quando eu cheguei no TJ me espantou muito isso. Eu falei, pô, muito bom você ter trabalhado nessa parte de metas, entendeu? Metas, produtividade, você reconhecer o trabalho do servidor. Entendeu? E não ficar naquela, vamos cumprir horário. Não, pô, tem que cumprir horário? Tem, concordo. Mas vamos trabalhar naquilo que mais interessa para todo mundo? Cumprir metas e pagar mais pro cara. Justo. Se conseguir produzir no menor tempo possível, tá de boa. Verdade. É bom que tu tem uma experiência boa por vários lugares e pode até dar tem o que falar, né, pro pessoal. Tem. Né, antes de chegar lá, deu uma passeada legal, né? Passei. Ixi, olha, eu comecei. Meu primeiro local de trabalho foi na UER, que era a FESU antigamente. Antes de ser UER, eu trabalhei, era faz tempo. Eu era assistente administrativo. Sim. Assistente administrativo. De lá eu fui pro IFE também, assistente administrativo. Aí de lá eu fui pro MP. A MP eu trabalhei 6 anos, né? De lá eu fui pra Justiça Federal, da Justiça Federal eu vim pro TJ hoje onde eu tô. É o 5º que eu assumo, né? Pretende sair de lá tão cedo? Não, sou muito bem resolvido. Então digamos que o professor Paulo Henrique já achou o local dele. Já, gosto do meu local lá. Então, tá bom, tá tranquilo. Demais.